Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 920. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 25 minutos da quarta-feira, 27 de agosto de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Segue bastante tarifado, o professor Bagdadi. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 910. Um prazer estar aqui mais uma vez para trazer todos os assuntos dessa quarta-feira, 27 de agosto. Deixo as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente pelo YouTube, nessa live, de onde sai, aliás, a gravação, que vai lá para o podcast. Deixo um super abraço a todo mundo que acompanha a gente no podcast, qualquer plataforma que seja, qualquer aplicativo que seja. Um prazer ter vocês aqui com a gente. Daniel, eu quero começar com a treta do século. Dois ícones, Daniel Souza, da política, da cultura e das teorias da conspiração, agora podem se enfrentar, Daniel Souza, na justiça. Donald Trump e George Soros. Isso aqui, você estava falando aqui, né, Daniel, que o pessoal do chat aqui do YouTube estava comentando que quando viu esse título parecia vídeo de teoria da conspiração, né? É ou não é? Me conta, o que está acontecendo, Daniel? Tanguy, o Donald Trump exigiu que o George Soros e seu filho Alex Soros fossem investigados pelo governo federal sob a Lei Rico. Para quem talvez não tenha ligado o nome à pessoa, a Lei Rico foi aquela legislação que foi utilizada para combater a máfia nos Estados Unidos. Aliás, foi uma legislação muito bem utilizada, muito bem sucedida no combate a grupos mafiosos. Quem já viu algum filme de máfia na vida, máfia nos Estados Unidos, certamente já observou algum tipo de referência à Lei Rico. Pois bem, na publicação em sua rede social, a Truth Social, o Trump disse o seguinte, abre aspas, George Soros e seu maravilhoso e radical de esquerda filho deveriam ser punidos com a Lei Rico por conta do seu apoio a protestos violentos. Tomem cuidado, estamos de olho em vocês, fecha aspas. Claro que aqui numa tradução livre. É importante registrar, Tanguy, que a Open Society ela foi uma fundação fundada em 1993 pelo George Soros, né? O George Soros é um investidor húngaro muito conhecido pela defesa de suas teses liberals, e aqui liberal no sentido americano do termo, né? Defensor ali da democracia, defensor dos direitos humanos. Progressista, né? A gente poderia colocar assim. Progressista, exatamente, né? A Open Society, ela é fundada dentro de um contexto onde o governo Clinton estava no poder nos Estados Unidos, e o governo Clinton era muito favorável à criação de ONGs. O governo Clinton considerava, inclusive, que as ONGs teriam um papel pelo mundo para difundir valores democráticos, e ao espalhar valores democráticos, fomentar democracias, isso tornaria o mundo mais aberto, isso tornaria um mundo mais estável, mais seguro, e um mundo também mais alinhado aos valores dos Estados Unidos. E isso era um contexto absolutamente particular de globalização, onde os americanos eram defensores de sociedades abertas, sociedades plurais, mercados abertos, algo bastante diferente do que nós temos hoje. Aliás, o Donald Trump é um inimigo declarado dos progressistas, né, dos americanos conhecidos como liberals, um inimigo, inclusive, também desses debates de ideias de maneira tão aberta, e um inimigo dessas teses defendidas pela Open Society. A bem da verdade, o filho do George Soros, o Alex Soros, ele tem sido um crítico voraz do Donald Trump em diferentes partes do mundo. Ele, inclusive, se pronunciou em relação ao Brasil recentemente, destacando que
o governo Trump errava, que o governo Trump não ia longe, que o governo Trump estava adotando uma estratégia absolutamente equivocada. E eu acho que todo mundo já viu em algum momento em redes sociais teorias conspiratórias envolvendo o nome do George Soros, né? Considerando que o George Soros é comunista, que o George Soros é um esquerdista radical e que, consequentemente, ele tem que ser combatido porque as ideias que são difundidas por ele são absolutamente perigosas. Peraí, então é teoria da conspiração. É porque eu tô esperando o dinheiro que estão me dizendo que eu recebo do Soros tem uns 10 anos já, Daniel. Eu tava imaginando que você estava acumulando em algum lugar que eu ia receber. Não vou, então? Aparentemente não, Tanguy. A Open Society acaba sendo muito mais uma difusora de valores e de ideias. É claro que me parece absolutamente legítimo no jogo democrático que você tenha diferentes vertentes ideológicas difundindo as suas ideias nesse mercado de ideias, né? E a democracia é fundamentalmente calcada no convencimento. Eu tenho uma ideia, você tem uma outra ideia, eu tento te convencer, você tenta me convencer. Eventualmente, nenhum dos dois fica totalmente convencido, mas a gente pode chegar a um acordo, pode chegar a um ponto intermediário. Mas nós vivemos numa época em que o debate democrático ele está perdendo o seu valor, ele está perdendo o seu norte. Não existe mais uma preocupação em convencer o outro, existe uma preocupação em calar o outro, né? E isso tem se verificado em diferentes países, em diferentes matrizes ideológicas. É uma radicalização, é uma polarização, é um cenário onde a democracia vai experimentando um processo de retrocesso, de regressão, e, claro, governos vão se tornando mais autoritários e sociedades vão legitimando governos mais autoritários. Nesse sentido, a Open Society parece uma rugosidade temporal, ou seja, parece uma instituição que foi criada para uma outra época, para um outro contexto, e que no atual contexto ela acaba sendo mal vista justamente porque ela defende, num certo sentido, ideias que estão sendo fortemente combatidas por um grupo que está no poder nos Estados Unidos. O Donald Trump, uma vez mais, acaba sempre adotando a estratégia do atacar, que é um dos mantras que ele gosta muito de utilizar o tempo todo. Aliás, é muito impressionante, né? Porque se você acompanha o noticiário, todo dia o Trump está atacando alguém. Às vezes ele está atacando várias pessoas, vários grupos. Quem é que nós vamos atacar hoje? Parece que é o que o Donald Trump pensa e questiona os seus principais assessores quando o dia começa. De qualquer forma, a gente está falando aqui de um Donald Trump que está tentando projetar uma imagem de alguém que enfrenta os esquerdistas, que enfrenta os progressistas e que não vai deixar pessoas como George Soros impunes e que é implacável com esses difusores de ideias comunistas. Você pode não gostar das ideias do George Soros, você pode não gostar das ideias da Open Foundation, não tem nenhum problema. Agora, é ridículo achar que o George Soros é comunista, né? Ele é progressista, sem dúvida alguma, tem ideias progressistas, mas daí a dizer que ele é comunista ou que defende uma sovietização dos Estados Unidos, defende uma socialização dos Estados Unidos, vai uma gigantesca diferença. A gente está falando de um homem que é bilionário, um homem que ficou bilionário no mercado financeiro, que ficou bilionário no mercado financeiro especulando, inclusive, muitas vezes no mercado cambial, contra moedas de países centrais, como a Libra. Ele especulou muito contra a Libra, é muito conhecido por isso, por essa especulação contra a Libra na década de 80, e não dá para dizer que você tem ali esse projeto, esse plano secreto por parte do George Soros de dominar o mundo através dessas suas ideias subversivas e socializantes. Enfim, mas governos mais autoritários precisam de inimigos. E me parece que o George Soros se encaixa feito uma luva nessa estratégia de que eu preciso de um espantalho para bater, eu preciso de um inimigo para bater, porque quando você tem um inimigo, Tanguy, você une o seu grupo político. O seu grupo político fica ligado a você, fica unido a você. E do ponto de vista econômico, o Soros sempre defendeu mercados abertos, e é o contrário do que o Trump hoje defende. Daniel Souza, como segunda pauta do nosso episódio de hoje, eu queria falar de novo sobre a Argentina, né? Anteontem, no episódio que a gente gravou na segunda-feira, à noite, eu trouxe aqui o escândalo de corrupção que estourou na Argentina e que tem sido um problemaço para o governo do Milei. Só para a gente lembrar, um dos integrantes do governo, né, o Daniel Spagnuolo,
ele era o líder, né? Ele era o diretor principal da Agência Nacional para a Deficiência. Foi gravado várias vezes. E nas gravações ele basicamente fala, ele está num ambiente de confiança e ele basicamente fala sobre o esquema de corrupção. Mais algumas informações apareceram desde então, Daniel. A primeira delas é que os investigadores divulgaram que apreenderam os celulares do Diego Spagnuolo e esses celulares eles tiveram uma boa parte do seu conteúdo apagados, né? Então mensagens foram apagadas, principalmente mensagens que ele trocava com Javier Milei e com Karina Milei, a irmã do Javier Milei e sem dúvida nenhuma das pessoas mais fortes do governo do seu irmão. Nesse momento então, Daniel, a justiça já acionou uma empresa israelense chamada Cellebrite para tentar recuperar os dados. Agora, mais algumas informações dos áudios foram divulgados, né? Entre eles, né, entre esses trechos, ele dizia que no governo anterior, ou seja, o governo do Fernandes, a taxa que era cobrada de corrupção era de 5%, mas que essa taxa ela foi ampliada para 8%, basicamente para poder incluir a Karina Milei, e que aparentemente a Karina Milei levava 3% dos contratos públicos que estavam nesse esquema de corrupção. Dentre essas empresas, Daniel, tem uma que se destaca muito, que é uma empresa chamada Suíço Argentina. Essa empresa, Daniel, no ano passado, em 2024, ela teve contratos de 3 milhões de dólares. Nesse ano agora, 2025, os contratos pularam de 3 milhões de dólares para 80 milhões de dólares. E que isso levaria, portanto, a uma corrupção de cifras gigantescas. Aqui a gente está falando de uma das empresas, não dá para saber ainda se outras estariam envolvidas também. E o principal, Daniel, isso tem sido um problemaço para o governo argentino, é o fato de que esse cara, né, o Spagnuolo, ele era o advogado pessoal do Milei, então ele não é uma pessoa distante, ele era o advogado pessoal do Milei antes de assumir essa posição na Agência Nacional para a Deficiência. E ele visitou a Casa Branca, Daniel, 48 vezes. A Casa Branca ou a Casa Rosada? A Casa Rosada, perdão. A Casa Rosada, ele visitou a Casa Rosada 48 vezes entre 2024 e 2025. E a Residência de Olivos, que é a residência oficial do presidente, ele visitou 39 vezes. Quero ressaltar, Daniel, que ele era o diretor da Agência Nacional para a Deficiência. Agora, você ir 48 vezes na sede do governo e 39 vezes na residência presidencial, isso eu imagino que ministros não tenham feito tantas visitas assim, o que tem sido, portanto, um problemaço. Aliás, uma das coisas que ele falou, Daniel, isso também é uma frase que foi tirada de um desses áudios, enquanto nós falamos sobre o combate à corrupção, nós mesmos roubamos o nosso, né? Então, a gente fala sobre corrupção e tal, mas a gente também faz aqui a nossa festa. E aí, hoje, Daniel, a gente teve uma repercussão, principalmente porque a gente vai ter eleições muito importantes na Argentina entre setembro e outubro. Em setembro, a gente vai ter eleições legislativas regionais na província de Buenos Aires. Quer lembrar que na província de Buenos Aires, Daniel, moram mais de 40% dos argentinos. É um colégio eleitoral crucial para o país. E a gente vai ter, em outubro, eleições legislativas nacionais, né, que vão, portanto, renovar uma parte da Câmara, uma parte do Senado. Então, é um momento muito importante para o governo e é exatamente nesse momento que essas gravações aparecem. Aliás, me parece que essas gravações já existiam há algum tempo e foram soltadas agora exatamente por conta disso. Mas o fato, Daniel, é que o Milei hoje ele estava num comício, né, numa cidade ao sul da província de Buenos Aires, a cidade de Lomas de Zamora, e começou a ser apedrejado, né? Então o carro no qual ele estava começou a ser apedrejado. Isso tem a ver diretamente com esse caso? Aparentemente não. Então assim, o que tem sido dito é que provavelmente foram grupos da oposição que se mobilizaram e tal para gerar um momento de tensão ali com o Milei. Mas o fato é que tudo isso passa uma imagem de um governo que está absolutamente encurralado, que não está conseguindo prestar nenhuma explicação. Isso eu falei na segunda-feira, Daniel. Até agora o governo ele não veio com uma explicação concreta, principalmente porque há a impressão de que tem mais áudios para saírem. Então qualquer explicação que seja dada agora pode ter que ser dada de novo ou ter que ser modificada quando novos áudios ou se novos áudios aparecerem. Tudo isso perto de eleições importantíssimas na Argentina. Então, o governo Milei, Daniel, está passando pelo seu momento mais complicado, uma crise muito severa, envolvendo
alguém muito próximo ao presidente e muito próximo também ao jefe, né, como ele chama, a irmã, a Karine Milei, que é uma figura muito importante no governo do Milei, Daniel. Tanguy, eu queria registrar uma matéria da revista The Economist que trouxe dados bastante alarmantes em relação ao turismo nos Estados Unidos, dados da International Trade Administration, que apontam que as chegadas de estrangeiros caíram 3,8% entre janeiro e julho de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. E o mais preocupante é que essas quedas estão se intensificando, porque o recuo foi mais forte entre maio e julho, ou seja, na parte final desse recorte, no caso de maio a julho, a queda foi de 5,5% na chegada de estrangeiros aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, Tanguy, estão na contramão do planeta, porque nesse ano de 2025 o turismo está crescendo. Aliás, a gente já trouxe aqui no Petit Jornal vários exemplos de tensões na Europa envolvendo a grande quantidade de turistas que chegam, e os turistas cada vez mais estão dando preferência para outros lugares. Não vou para os Estados Unidos, posso ter problema na alfândega, posso ter problema ali na imigração, o visto está muito mais caro, está muito mais difícil, muitas exigências, e ninguém quer ter dor de cabeça quando vai tirar férias, ninguém quer ter custos excessivos quando vai tirar férias. Aliás, me chamou muita atenção a quantidade de pessoas no meu entorno, do ponto de vista profissional, pessoal, que acabam dizendo, não estou com vontade de ir aos Estados Unidos agora, vou esperar passar um tempo. E isso tem me chamado bastante atenção. Claro que é uma amostra completamente viesada, mas os dados estão sugerindo que isso está acontecendo com mais gente em diferentes partes do mundo. Agora, qual é a nacionalidade que mais caiu no que diz respeito à entrada nos Estados Unidos? Canadenses. Os canadenses realmente, Tanguy, estão contornando os Estados Unidos de todas as maneiras. E no caso dos canadenses é até mais sério, né? Porque, puxa, se um canadense quer visitar algum país, os Estados Unidos acaba sendo um destino óbvio. Para ir para qualquer outro lugar, o deslocamento é bem grande. É bem grande se você quiser ir para qualquer outro lugar que não seja os Estados Unidos, porque você tem que contornar os Estados Unidos, ou então você tem que se deslocar através de oceanos, né? Seja o Oceano Pacífico ou o Oceano Atlântico, para que você possa chegar realmente em algum outro lugar. Enfim, reflexos aí, sinais dos tempos em que os Estados Unidos são hostis à chegada de estrangeiros. E se o país é hostil aos estrangeiros, os estrangeiros também não fazem muita questão de visitar o país que não está disposto a recebê-los. Agora, a verdade, Daniel, é que tá cheio de lugar para conhecer aí, né? Ninguém vai morrer se também não for para os Estados Unidos. E fica a dica, né? Se você quer viajar por aí para qualquer lugar, é bom você ter maneiras ali de reservar uma passagem aérea, um hotel em condições melhores. E para isso, que vai te ajudar demais é a NordVPN. A NordVPN permite que você acesse, por exemplo, plataformas para reservar hotéis e passagens aéreas de vários lugares diferentes. A gente sabe que muitas vezes faz diferença, né? Você vê a partir do Brasil, você vê a partir de um lugar de destino, você vê a partir de um terceiro país, você vê a partir dos Estados Unidos, né? Será que se comprar a partir dos Estados Unidos é mais barato para ir para qualquer outro lugar do mundo, lugar na América Latina, lugar na Europa, na África, na Ásia, onde quer que seja, né? Tudo isso você consegue com a NordVPN, além de todas as ferramentas de proteção que a NordVPN te oferece. A NordVPN te oferece, por exemplo, Daniel, proteção offline. Ela funciona mesmo quando a NordVPN não está conectada, te oferece, portanto, uma segurança contínua. Prevenção de rastreamento na web, né? Então garante ali a sua privacidade, né? Vai bloquear rastreadores. Tudo isso dá, portanto, muito mais segurança no momento de navegar na internet. E a NordVPN, Daniel, utilizando o link que está na descrição desse episódio, te garante um super desconto, né? Então o valor fica mais baixo para você que usa o link do Petit Jornal. 4 meses adicionais se você assinar o plano de 2 anos e ainda 30 dias para você se arrepender. É teste. Você testa lá, entra, começa a usar,
Não gostou? Eu duvido, tá? Mas não gostou, em 30 dias você recebe seu dinheiro de volta, ou seja, segurança total na hora de navegar na internet e na hora de contratar o serviço da NordVPN, Daniel. Gente, cliquem no link do descritivo, imperdível. Tang e eu somos usuários da NordVPN, recomendamos demais, vocês vão gostar e condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Você ter um VPN de qualidade significa alternativas na navegação e também significa segurança para os seus dados. Não perca essa oportunidade, clica no descritivo e aproveite, você vai gostar. Daniel Souza, a Dinamarca convocou o embaixador dos Estados Unidos em Copenhague para pedir explicações pelo fato de que houve uma revelação de que foi feita pela inteligência dinamarquesa, de que os Estados Unidos estariam promovendo operações secretas na Groenlândia, que foi um dos grandes assuntos do início do governo Donald Trump. Eu falo nisso do governo Donald Trump, Daniel, parece que foi há 7 anos e meio. Parece que faz muito tempo que o atual mandato do Donald Trump aconteceu, tamanha quantidade de informações, de tretas, de crises, de problemas, de idas e vindas que o governo Trump já promoveu. Mas eu quero lembrar que esse ano agora, quando ele assumiu a presidência, no dia 20 de janeiro, agora de 2025, um dos grandes assuntos ali do início era ele dizendo que a Groenlândia será dos Estados Unidos, porque ou vai ser anexada ou vai ser vendida. Aconteça o que acontecer, a Groenlândia será dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm motivos para quererem a Groenlândia, você tem minerais, né, que são importantes, você tem uma navegação ali pela região do Ártico, que para os Estados Unidos pode ser muito importante também. Mas o fato é que o que a Dinamarca está dizendo agora, a inteligência dinamarquesa está dizendo, é que 3 funcionários americanos que seriam próximos a Donald Trump estariam envolvidos em tentativas de fomentar uma separação da Groenlândia em relação à Dinamarca, o que favoreceria bastante Washington. E aí, Daniel, a gente tem uma reação interessante desse cenário pelo fato de que o clima na Groenlândia, já tem algum tempo, era de que uma separação da Dinamarca deveria acontecer, era um caminho a ser trilhado, era um caminho a ser seguido. A Groenlândia ela já tem uma certa autonomia, né? Uma notável, aliás, autonomia diante da Dinamarca. Ela tem um debate, poxa, será que a gente se separa logo? Porque economicamente a situação da Groenlândia pode ser complicada, mas assim, vai acontecer. O clima entre os principais partidos vai acontecer, não tem muito jeito. Só que a partir do momento em que o Trump começa a falar da Groenlândia, e o Trump fala sobre a Groenlândia várias vezes, e ele começa a dizer que vai tomar a Groenlândia, e que a Groenlândia inevitavelmente vai pertencer aos Estados Unidos, a própria Groenlândia já começa a achar que a Dinamarca não é tão ruim assim. Então a gente teve uma mudança de governo na Groenlândia, Daniel, agora em abril desse ano, então um pouquinho depois que esse falatório todo do Trump sobre a Groenlândia começou, e foi eleito um cara chamado Jens Frederik Nielsen, que é um ex-jogador de badminton. Nome bem dinamarquês, inclusive, hein, Tang? Bem dinamarquês, pois é. Então, se você olha para ele, você vê que ele é um dinamarquês, né? Ele não é dos povos originários da Groenlândia. Ele é do Partido Democrático, que é um partido, Daniel, que ganhou força exatamente por ter uma visão de que a independência tem que acontecer? Tem, mas é um objetivo distante. Não é para agora. Então, o Partido Democrático, Daniel, ele tem uma visão de que os nossos laços com a Dinamarca, eles são importantes, a gente tem que manter. Você tem uma questão de tradição, você tem uma monarquia, você tem ali a grana que a Dinamarca manda também, né? A grana, laços econômicos, laços de investimentos, né, da Dinamarca na Groenlândia. Então, aparentemente, Daniel, a Groenlândia se separar da Dinamarca era algo mais provável no início do ano do que é hoje. Então, tudo isso gera uma lógica dos Estados Unidos que bom, então vamos tentar de outra maneira. E aparentemente, se for verdade isso, o que eu não consigo duvidar nem por meio segundo, os Estados Unidos estariam fomentando grupos na Groenlândia que teoricamente falariam pela separação, falariam pela independência. A Dinamarca, com muita razão, ficou muito incomodada com isso e convocou o embaixador norte-americano em Copenhague para prestar explicações. Vamos ver onde que isso vai dar, Daniel. Minha teoria. O embaixador vai ouvir, vai assentir, vai dizer muito obrigado, vamos ver aí e tal, e o Donald Trump vai continuar exatamente a fazer aquilo que vinha fazendo. Agora, isso é algo que incomoda muito não apenas a Dinamarca, incomoda bastante os europeus, incomoda a OTAN,
A gente está falando sobre um membro da OTAN, né, que está tendo sua soberania ameaçada, violada pelos Estados Unidos, muito embora a Groenlândia já tenha uma autonomia notável diante da Dinamarca, Daniel. Você descreveu uma mudança de cenário na Groenlândia, Tanguy, que me parece bastante racional, né? É só você observar o seguinte, olha, se a gente ficar independente da Dinamarca agora, nós eventualmente podemos ser anexados pelos Estados Unidos, quer dizer, nós ficamos muito mais vulneráveis. Se nós continuarmos ligados à Dinamarca, nós poderemos nos tornar independentes no futuro de acordo com a nossa vontade, de acordo com uma negociação ali com os dinamarqueses, etc. Pensando no longo prazo, me parece mais racional você se manter vinculado à Dinamarca, pelo menos por enquanto, ainda mais dentro de um contexto onde o Donald Trump ele cobiça a Groenlândia de forma tão assintosa. Tanguy, podemos ir para a geleia da Shakira de hoje? Por favor, Daniel Souza, vamos lá. Ô, Tanguy, você sabe que o desemprego de jovens na China é um problema. E é mesmo. Você tem tido ali um desemprego de jovens, algumas pessoas não conseguem trabalho, etc. Mas seus problemas acabaram. Você, jovem chinês, que está tendo dificuldade de encontrar um trabalho, agora nós temos empresas que possibilitam a pessoas desempregadas fingir que têm um emprego por um valor simbólico. Basta você pagar algo em torno de 30 a 50 yuans por dia, ou seja, algo de 4 a 7 dólares, e você vai ter acesso a um espaço de trabalho. Você vai ter acesso a uma rotina profissional. Você vai ter acesso, inclusive, a entrevistas de emprego fictícias. Você vai ter acesso a um código de conduta que você terá que seguir no escritório. E, acima de tudo, você terá que seguir esse código. Você não pode fumar no escritório. Você tem que estar no escritório entre 9 e 18 horas. E você não pode ter romance no espaço de trabalho. Não pode namorar pessoas. Parece um ótimo negócio, viu, Não Daniel? pode namorar. Então, você que está em casa sem fazer nada, não consegue um trabalho, não tem problema. Pretend to work. Esse é o negócio que essas empresas chinesas estão oferecendo. Você pode ir lá para o escritório, você vai ser maltratado como se você estivesse no escritório, você vai ter que seguir as regras, você vai ter horário, você vai ter que passar por uma entrevista e você pagará por isso, porque é uma honra. Não vai ter a humilhação de ter que trabalhar o mês inteiro por um salário pequeno. Isso não vai ter. Não vai. Você vai pagar por isso. Então, é uma coisa de você vai passar por essa humilhação numa posição de força. Numa posição de que eu estou aqui pagando por isso. Que, aliás, é uma crítica que os mais velhos fazem aos jovens na China. Eles não querem trabalhar, Exato. Não querem nada. Então, agora você vai poder dar carteirada. Eu não estou trabalhando? Estou sim. Estou indo lá, vou fazer minha marmita, vou lá e vou ter o meu código de conduta. Eu gostei da parte do código de conduta, Daniel. Importante, então, é que agora você não vai sofrer mais bullying na família. Você não vai ter mais aquela crítica daquele seu tio. Não vai ter mais aquele constrangimento que muitas vezes você está enfrentando em diferentes situações. Não, você vai sair de casa de manhã com a sua pastinha para o seu emprego fictício e você volta no final do dia do seu emprego fictício e durante o dia você fica lá no seu emprego fictício e você paga uma módica taxa por dia que você frequentar a empresa. Eu acho um ótimo negócio, Tanguy. Acho que, inclusive... É bom, muito bom. Está crescendo e os chineses passaram a achar que isso é um super hub e um super nicho, melhor dizendo, para ser explorado. Maravilha. E aí, a única coisa que você tem que fazer é pedir dinheiro para os seus pais, né, para poder pagar essa taxa aí, que não é tão baixa assim, né? Você pede dinheiro para os pais e diz que está indo trabalhar e que é parte da sua rotina profissional a partir de agora. Daniel Souza, se as pessoas quiserem entender melhor o que está acontecendo com a China hoje, inclusive com a juventude chinesa, temos um curso sobre China lá no Peticursos, peticursos.com.br. O curso sobre China está completo lá, você entra lá, pode assistir na hora que quiser. Aí tem curso sobre China? Tem, mas tem sobre Índia, tem sobre Alemanha, tem sobre Rússia, sobre Coreia, tem sobre Japão, tem sobre México, tem sobre Estados Unidos, sobre Canadá, sobre Europa, tem tudo que você possa imaginar lá por um preço extremamente convidativo. Acessa lá, peticursos.com.br, vai te ajudar demais a entender essa loucura que o mundo nos traz todos os dias. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. Petit é uma mídia pequena,
Não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos aqui o nosso agradecimento. E fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix do Petit Jornal, petitjornal.pj@gmail.com. É uma ótima maneira para apoiar o Petit Jornal, uma forma instantânea, você pode inclusive ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, tem o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.